Oi, meus amores, boa tarde. Neste momento teremos aula de ciências. Dia de terça-feira, vocês sabem, né? Temos a aula 1 e a aula 2 dessa matéria. E ontem nós encerramos o capítulo 5, fizemos algumas revisões para a nossa atividade avaliativa de checagem. E hoje começaremos a abordar o capítulo 6, que é perigo no ambiente e defesa dos seres vivos. Abra um livro na página 161 até 164, assistam um vídeo aula e em seguida façam a atividade que está pedindo no Eclass, tá bom? Quando terminar esse vídeo, você fazer a leitura dessas páginas, fazer a atividade, entrem para a aula 2, que logo em seguida terá uma nova explicação em vídeo aula. Vamos lá? Perigos no ambiente e defesas dos seres vivos. Observem, meus amores, essa imagem e respondam para si. O que vocês acham que os alunos e a professora, por que eles parecem estar assustados? E o aluno gripado, olha, vejam só. Ele poderia fazer o quê para não espalhar o vírus da gripe no ambiente? E como se sente uma pessoa que está gripada? O que o médico recomendaria? No capítulo 4, nós estudamos sobre os micro-organismos e vimos que eles são fundamentais para o ambiente. Muitos deles são seres vivos que podem auxiliar os seres humanos na produção de alimentos, remédios e combustíveis, como no caso do fermento que você está vendo. Temos também os queijos, que contêm micro-organismos, assim como os fermentos. Temos o iogurte. E os medicamentos, não é? Os remédios, eles também contêm micro-organismos que são saudáveis para o organismo. Não podemos esquecer também do etanol, que ele é retirado da cana-de-açúcar. Por todo o ambiente, no ar, na água, no solo e até mesmo nos alimentos, há seres minúsculos que podem provocar doenças nas plantas, nos animais e nas pessoas. Os mais comuns são os vírus, que é essa imagem que você está vendo. Tem também as bactérias e os fungos. Vocês sabem o que são micro-organismos patogênicos? São seres microscópicos causadores de doenças, como os vírus, as bactérias e os fungos. Neste momento, na página 162 e 163, iremos abordar sobre as defesas das plantas. As plantas, elas parecem ser vulneráveis aos ataques de parasitas, mas muitas delas apresentam defesas às agressões desses parasitas. Vamos conhecer na página 163 algumas estratégias que esses seres vivos têm como mecanismo de defesa das plantas contra os parasitas, certo? Vamos lá, página 163. Na superfície das folhas e dos frutos existe uma camada de cera. Essa camada de cera, além de dar brilho, ela impede o desenvolvimento de fungos e bactérias. Temos também alguns vegetais, como a lambari, não é? Elas são folhas protegidas por pelos. E esses pelos impedem que os parasitas tentam mastigá-las, que é o caso das minhocas, não é? Algumas minhocas, elas conseguem mastigar a folhinha. E aquelas que ela passa, mas não mastiga, é porque as folhas, elas não contêm esse mecanismo de defesa, que são os pelos. Observem ainda na página 163 outros mecanismos de defesa das plantas. Depois de você ter respondido a primeira questão da página 164,
Agora nós discutiremos um pouco sobre as defesas dos animais. Muitos dos animais apresentam adaptações que os protegem contra predadores e parasitas. Alguns têm estratégias especiais para fugir ou se esconder. Outros enfrentam os inimigos. Vejam, como o tigre, que tem as suas garras fortes, não é? E afiadas. Temos também outros animais com chifres afiados, dentes fortes, não é verdade? Como no caso desses balduínos. E além deles e outros, nós temos também alguns que se protegem com seus venenos potentes. Vamos observar a seguir algumas técnicas interessantes que alguns bichos utilizam para se defender. Observe as cores da borboleta monarca, que é preta e laranja. Servem como um aviso aos predadores de que ela pode ser uma péssima refeição, pois se alimenta de plantas venenosas e libera substâncias tóxicas. Temos também o bicho-pau, que é um inseto cujo corpo é muito parecido com um graveto seco. E quando ele se sente ameaçado, ele fica imóvel no galho de um arbusto a fim de passar desapercebido. Não é interessante? Temos também o camaleão. Consegue alterar a cor da própria pele e é capaz de controlar a concentração de pigmentos nas células desse órgão. A mudança acontece quando ele deseja disputar território com machos rivais e fugir também de predadores. Vejam bem o besouro bombardeiro. Quando ele se sente em perigo, ele espirra uma solução quente e ácida no inimigo. Essa arma química afugenta os predadores muito maiores que o próprio inseto. Não é interessante? Temos também o peixe elétrico, que é chamado de poraquê. Ele pode atingir 2 metros de comprimento e ele tem uma produção de descarga elétrica de mais de 500 volts, as quais podem provocar choques capazes de matar. Vamos para a próxima aula.